Bom dia, sétimos anos. Vamos conversar um pouquinho neste roteiro 23 sobre o mercantilismo e o pacto colonial. Muito bem, vamos entender o que é mercantilismo e vamos entender o que é pacto colonial. Então, mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas praticadas pelos Estados nacionais europeus entre os séculos XV e XVIII, durante a Idade Moderna, né? Então, durante a Idade Moderna, vigorava o chamado capitalismo comercial. Por quê? Capitalismo comercial, porque a principal atividade econômica era o comércio. Daí, nós falarmos em mercantilismo. Por quê? Porque o comércio era a principal atividade econômica, né? E por meio do mercantilismo, né, a economia era toda ela controlada pelo Estado, né? Então havia um intervencionismo estatal sobre a atividade do comércio. Ele não era livre, ele sofria a intervenção do Estado. Então, essas práticas mercantilistas vão vigorar na Europa entre os séculos XV e XVIII, né? E apresenta essa característica, né? O controle do Estado sobre a atividade do comércio. Muito bem. Entre essas práticas capitalistas, nós destacamos o chamado Pacto Colonial. O que significa isso? Que era um conjunto de leis, né, estabelecida pela metrópole sobre o comércio da colônia, né? Então, este pacto colonial era uma política econômica voltada para as Américas, né? Porque as Américas foram colônias exploradas e dominadas pelas nações europeias. Então, este pacto colonial era uma política econômica mercantilista que os Estados nacionais europeus, né, adotaram sobre as suas colônias na América, né? Colônia é o território dominado por um país europeu. Metrópole era a nação que dominava a colônia. Então, aqui no caso do Brasil, o Brasil era a colônia e Portugal era a sua metrópole. No caso das colônias espanholas, as nações latino-americanas eram colônias e a metrópole era a Espanha, né? Muito bem. Então, como é que funcionava esse pacto colonial? Uma das suas principais características desse pacto colonial era o chamado exclusivismo. O que significa isso? Exclusivismo é o monopólio de comércio, que a metrópole exerce sobre a colônia, né? Então, todo o comércio colonial era monopólio da metrópole. A colônia só poderia praticar comércio com a sua metrópole. A colônia só poderia vender seus produtos para a metrópole. Então, esse pacto colonial era um pacto colonial bastante vantajoso para a metrópole e bastante prejudicial para a colônia. Vamos ver aqui uma imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo achar esta imagem, né? Para vocês entenderem o que foi este pacto colonial. Muito bem. Então, o pacto colonial era uma relação política e econômica que a metrópole exercia sobre a colônia. Então, aqui nós temos um exemplo. Portugal é a metrópole, o Brasil é a colônia. Então, a colônia, ela vendia para a metrópole, ela vendia matérias-primas, ela vendia gêneros tropicais, mas esses preços praticados eram preços determinados pela metrópole. Então, a colônia sempre vendia pelo menor preço
produtos para a sua metrópole. E a metrópole vendia para a sua colônia produtos manufaturados, produtos industrializados, sempre pelo maior preço. Então, esse pacto colonial era um pacto de dominação política e econômica que a metrópole exercia sobre a colônia, né? Muito bem. Qual era a diferença entre a colônia e a metrópole? Então, esta era a diferença, né? Então, a colônia era a região sem autonomia, uma região que era dominada por um país europeu. Já a metrópole era a nação que dominava a colônia, né? Então, dentro do pacto colonial, a metrópole procurava explorar ao máximo os recursos econômicos da colônia. A economia colonial era uma economia que complementava e completava a economia metropolitana. Por que o pacto colonial foi ruim para a colônia? Por que foi ruim? Foi ruim por diversos motivos, né? A partir do pacto colonial, né, nosso país, o Brasil, ele vai se tornar totalmente refém e dependente da coroa portuguesa, né? Foi este exclusivismo, foi este monopólio comercial que vai transferir grande parte das riquezas do nosso país, do Brasil, para Portugal. E essa transferência de riquezas vai promover prejuízos econômicos irreparáveis, né? Então, diversos produtos que fizeram parte deste sistema de exploração em nosso território, nós podemos citar, foi o caso do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, né? E assim por diante. Esta relação, este pacto colonial, ele só vai deixar de existir com a proclamação da independência. É com a proclamação da independência, né, que cessa de vez esta relação de dominação que a metrópole exerce sobre a colônia, chamado de pacto colonial. Muito bem, então eu acho que os senhores já são capazes de responder essas 3 perguntinhas do roteiro. O que foi o pacto colonial? Qual era a diferença entre colônia e a metrópole? Porque o pacto colonial foi ruim para a colônia. Então leiam com atenção o texto do roteiro. Todas as respostas estão no texto do roteiro. É só ter paciência e o hábito de exercer a leitura. Depois disto, responda no caderno e envia para o e-mail da classe de vocês. Muito bem, espero ter os senhores novamente no roteiro 24, participando deste ensino remoto. Muito obrigado e que todos possam ter uma boa semana de estudos.